Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos, esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos na disciplina de Panorama do Antigo Testamento, abordando os profetas menores. Antes nós falamos lá sobre os profetas maiores e agora estamos falando sobre os 12 profetas conhecidos como profetas menores. Sempre bom frisar que eles não são profetas menores porque são menos importantes do que os demais, né? Os outros 5 profetas. Mas pelo tamanho ali do livro, a quantidade de conteúdo, eles acabam sendo classificados teologicamente assim. E hoje vamos falar sobre o livro do profeta Miqueias. Livro do profeta Miqueias, o termo Miqueias que vem do hebraico Micá, que tem como significado quem é como Javé ou quem é como Yavé. É um livro pequeno de 7 capítulos, seu contexto vai abordar toda a injustiça e imoralidade que estava ocorrendo na época, tanto com o Reino do Norte, também conhecido como Reino de Israel, assim como com o Reino do Sul, conhecido como Judá. Mas vai dar um foco maior em Judá, sobretudo na figura da cidade de Jerusalém. O profeta Miqueias é contemporâneo do profeta Isaías e há algo curioso sobre ele, que ele era de uma região chamada Moresete. Moresete é uma região próxima à Filisteia, que muitos consideram como se fosse uma pequena cidade, né? Meio que um distrito ali de uma região de Jerusalém. E o foco que Miqueias vai dar no seu livro não é muito diferente do que outros profetas menores vão falar, porque ele vai falar bastante contra a injustiça e a imoralidade, pois no período do profeta Miqueias o que estava acontecendo era que os grandes e poderosos eles estavam cada vez sendo mais fortalecidos, né, engrandecidos, e os fracos, os pobres, estavam sendo oprimidos. Se você lê os profetas menores, você vai observar que esse contexto é o contexto comum de todos os profetas menores. Os ricos, os grandes, os poderosos, os políticos da época, os sacerdotes da época, eles oprimiam os pobres. Por esse motivo, Deus traz uma promessa, né, de destruição de Israel, de destruição de Jerusalém. Algo que não vai acontecer. Eu vou ler até 2 trechos para a gente fechar esse panorama do livro do profeta Miqueias para você entender um pouquinho desse contexto. Mas breve esboço aí do livro do profeta Miqueias, nós vamos ter do capítulo 1 ao capítulo 3 as ameaças contra Israel e contra Judá, mais contra Judá do que contra Israel. Nos capítulos 4 e 5 virão mensagens tanto de esperança quanto de restauração, caso o povo de Israel se arrependesse. E no capítulo 6, até por volta lá do capítulo 7, versículo 7, vai vir um julgamento contra Israel devido aos seus pecados. Então vejam só, começa com as ameaças lá do capítulo 1 ao capítulo 3, vai dando uma sequência com a mensagem de esperança e restauração, caso o povo de Israel se arrependesse, sobretudo os sacerdotes, os grandes e poderosos que estavam explorando os pequenos, né, que estavam oprimindo ali o povo. Depois vem os julgamentos sobre esses pecados de Israel e no final virá a promessa de restauração, tanto dos pecados quanto de livramento de Israel. Esse livro ele é um livro bem interessante, porque quando a gente olha para o livro do profeta Miqueias, nós percebemos um complemento a outros livros, a outros profetas menores e também profetas maiores, como o profeta Isaías, porque no livro do profeta Isaías tem todo um contexto de julgamento pela injustiça social. O livro do profeta Amós também é algo semelhante e por diversos outros livros. O livro do profeta Naum, que nós ainda vamos abordar dentro desse estudo dos profetas menores, também vai na mesma vertente. O que mostra que o povo de Israel estava vivendo é tanto o tribo ao norte, tendo Samaria quanto capital, quanto o tribo ao sul, tendo Jerusalém, ali, Judá como principais regiões que representam o Reino do Sul, estavam vivendo muita injustiça social, provocada sobretudo pelos grandes. E aí eu vou ler um trecho que é do capítulo 3, versículo 12 do livro do profeta Miqueias. Um pequeno trecho, não vou ler o versículo inteiro, mas vou ler um pequeno trecho para que vocês possam entender qual era essa promessa de destruição que não foi cumprida. Portanto, Sião será lavrada como um campo e Jerusalém se tornará
um montão de ruínas. Essa era a promessa de destruição sobre Jerusalém. Por que não ocorreu? Aí quando nós vamos lá para o finzinho do livro, último capítulo, capítulo 7, no versículo 18, nós vamos entender. Também vou ler só um trecho desse versículo e não o versículo inteiro. Versículo 18 desse capítulo 7. Não retenha sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Aí algumas versões usam tem prazer na bondade. Basicamente, o livro do profeta Miqueias mostra uma promessa de Deus para destruir Israel, para destruir Jerusalém, um chamado ao arrependimento, né? Caso esse povo se arrependesse, Deus perdoaria os seus pecados e eles não seriam destruídos. E tem algo interessante, porque o livro do profeta Miqueias, Mateus, os evangelistas Mateus e João, eles vão aplicar a Cristo, o trecho de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, como uma profecia messiânica. Então, muitas vezes, nos profetas do Antigo Testamento, quando fala sobre restauração do povo de Israel, aplica-se a Cristo, porque Cristo é a figura de um restaurador. A figura de um Messias é aquele que viria resgatar, mas também é aquele que viria despertar o povo para o arrependimento. Então, o livro do profeta Miqueias não é um livro muito grande, né? Não é um livro muito complexo, mas, novamente, traz uma mensagem, traz uma visão de um contexto de imoralidade, um contexto de injustiça social. E o próximo profeta que nós vamos abordar, o profeta Naum, também vai trazer um pouco sobre isso, mas dando um foco sobre Nínive. Então aguardo vocês na nossa próxima aula.